Olá pessoal, eu me chamo Andresa Alves, sou do Dicas e Costurices by Deza Atelier e hoje eu venho mostrar para vocês como que a gente faz para comprar, tratar, testar a absorção e cortar o tecido de sacaria alvejada 100% algodão, que é o tecido que a gente usa para fazer pano de prato. Na verdade, essa é uma pré-aula para a confecção de um pano de prato, né, com um barradinho bonito, que a gente vai fazer na próxima aula. Eu convido vocês a pensar como consumidores, tá? Como seus clientes. Como que eu, como consumidora, quero um pano de prato? Eu quero um pano de prato que seja bonito e útil, tá? Qual é a função do pano de prato? A função do pano de prato é secar a nossa louça, né? E no mercado aí, enfim, qualquer loja que a gente compre pano de prato, às vezes a gente compra um pano de prato que não seca a nossa louça, ele só espalha, né, a água. E o consumidor, ele não quer isso. O consumidor, ele quer um pano que seque, tá? Então, eu vou dizer para vocês como vocês vão comprar a sacaria. Quais são os dois tipos de sacaria que eu indico para vocês comprarem? Tem a sacaria a metro, que a gente compra em loja de tecido, né? E tem o pano de chão. Não tô louca, gente. O pano de chão tem alguns que são de excelente qualidade e que serve muito bem pra gente fazer pano de prato. Eu vou explicar para vocês primeiro sobre a sacaria alvejada 100% algodão vendida a metro, tá? O que vocês precisam saber? Ela também é conhecida como pé de galinha. Eu vou mostrar para vocês por quê. Não sei se vocês conseguem perceber, ele é todo riscadinho, tá vendo? O tecido tem um monte de risquinho, né? É um relevo. Qual é a função desse relevo, né? Desse pé de galinha? É favorecer a absorção, né? Então, o tecido, ele vai secar a louça, ele não vai espalhar a água, ele vai ter uma boa absorção, tá? Mas tem um teste que eu vou ensinar para vocês no decorrer do vídeo, tá? Qual é a largura do tecido a metro? O tecido a metro tem aproximadamente 70 centímetros de largura de uma orelha, que é essa ponta do tecido. Ela tem, na verdade, ela tem duas pontas iguais, tá? Duas laterais iguais, que é a largura do tecido. Então, é 70 centímetros de orelha a orelha, tá? É a forma como o tecido vem enrolado lá na loja, que quando vocês vão lá comprar, ele vai estar enrolado. Então, é uma ponta a outra no rolo. Se vocês comprarem 1 metro de sacaria alvejada 100% algodão, vocês vão fazer 2 panos de prato, porque os panos de prato eu costumo cortar eles com 50 centímetros por 70, tá? Diminui um pouquinho na hora da bainha, mas a medida que eu uso é essa, para não ficar um pano de prato muito pequeno. A minha outra indicação é o pano de chão. O pano de chão não tem o relevo tão acentuado como o vendido a metro, tá? Vocês têm que procurar um que seja de boa qualidade, tá, gente? Um pano de chão que seja de boa qualidade. Porque tem alguns que são aqueles mais baratinhos, aquele não dá, porque vai ficar feio o teu trabalho, né? Não compensa você botar um barrado bonito num tecido que não vai ficar bom, tá? Que não vai ficar bonito o seu trabalho. Esse daqui eu paguei R$ 6,90, mas nos grandes centros comerciais vocês conseguem achar um pouco mais em conta, tá? É porque eu comprei aqui no bairro mesmo, não tem muita disputa, não tem muitas pessoas que vendem, então acaba sendo mais caro um pouquinho mesmo. Qual é a medida do pano de chão que eu comprei? Esse aqui tem 65 centímetros, tá? Mas vai variar de acordo aí com os lugares que vocês comprarem, mas eu acredito que em média seja mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Então ele tem 65 de largura, né? Aqui a orelha dele é diferente, é desfiadinha. E então ele tem 65 de uma orelha a outra
E ele vem dobrado com 51 centímetros e quando a gente abre ele tem 102 centímetros. Então dá para fazer 2 panos de prato também. Por que que eu indico o pano de chão? Tem cidades que as pessoas têm dificuldades para comprar material. E aí de repente não vai conseguir comprar a sacaria alvejada metro. E aí tem essa outra opção. Tem a outra opção que é o pano que já vem com bainha, tá? O pano de prato que já vem com bainha. E aí é só ornamentar ele. Alguns barrados que a gente faz, dá para fazer no pano que tem bainha, tá? Mas tem alguns que não fica bom, porque vai ficar muito bruto o trabalho, né? Aí você vai ter que desfazer a bainha para poder fazer o barrado, tá? Mas também dá para usar. Uma recomendação importante para iniciantes. Não compra muito, tá? Tecido de pano de prato. Compra, tipo, para fazer para você, pro seu uso, tá? Aí você vai fazer o barrado, vai fazer tudo direitinho e você vai usar ele na sua casa, tá? Por que que eu recomendo isso? Porque antes da gente oferecer o produto para o nosso cliente, a gente precisa saber a qualidade do nosso produto. Então, compra, faz para você, usa, pano é bom, volta na loja, compra mais e mete bronca. Faz pano de prato, vai vender pano de prato. Pano de prato, gente, é um produto que tem muita saída o ano todo, tá? Agora eu vou falar pra vocês como a gente trata o tecido. Quando vocês chegarem da loja, vocês vão pegar um balde, vão botar água e vai pôr o pano de prato, o tecido, né, do pano de prato, de molho somente na água. Não precisa pôr sabão, não precisa pôr amaciante, vocês não precisam botar nada, tá? É só água. Por aproximadamente 2 horas. Depois que passar esse tempo, você vai dar uma torcida leve. Não recomendo máquina de lavar, tá, gente? Porque pode desfiar o teu pano, amassa muito o pano, porque a parte de centrifugação da máquina de lavar faz torcer demais. E aí vai fazer muita marca, tá? No teu tecido, né? Vai ficar amarrotado demais. Pendura no varal, ele vai estar lá pingando, mas ele vai secar, tá? Pendurar no varal na sombra, não pendura no sol, tá? Porque senão ele vai ficar muito, muito esturricado, fica endurecido. E depois que ele secar, você vai passar. E depois do tecido tratado, seco, passado, você vai aplicar as técnicas que estão aí na sequência. Então, espero que vocês gostem. Vamos lá. Então, pessoal, eu vou estar falando para vocês agora primeiro da sacaria alvejada 100% algodão vendida a metro. E como é que a gente acerta o tecido? A gente pega o tecido, pega o nosso amigo, que para muita gente ele é inimigo, mas ele é um amigo, desmanchador de costura. E vai puxar um fio de um lado a outro na largura do teu pano de prato. Na largura, você vai pegar de uma orelha a outra orelha, puxando o fio, tá? Isso, gente, é para acertar o tecido, tá? E aí, assim, gente, aí você vai puxar até o final, tá? Eu volto para mostrar para vocês. E aí aqui, não sei se vocês conseguem perceber, eu puxei o fio até o final do meu tecido. Olha que diferença do início pro fim. Olha como a gente acerta, como fica quando a gente puxa o fio, como fica a diferença da onde a gente começou. Aqui a gente começou estreitinho, né? Uma diferença bem pequena, né? Do corte que a loja fez para onde eu puxei o fio. E olha no final
a diferença, tem mais de um dedo aqui de diferença, da onde eu puxei o fio para a extremidade do pano onde a loja cortou, ok? Aqui a gente já corta para acertar o nosso pano. Ah, Andresa, mas por que a gente precisa fazer isso? Porque senão seu pano vai ficar torto. E aí o que a gente faz agora? A gente pega da onde a gente fez a nossa marcação. Eu venho aqui e marco 50 centímetros. E puxo o fio novamente. Marquei aqui, ó, 50 centímetros, né? Da onde eu fiz, puxei o fio a primeira vez para a outra extremidade. Eu puxo o fio novamente, porque aí eu vou saber exatamente aonde cortar e meu pano de prato não vai ficar torto, ok? A gente puxa todo o fio nessa mesma direção. Cuidado para não pegar outros fios. Tá? Eu volto quando eu chegar lá no final. Então, pessoal, eu fiz a minha marcação de 50 centímetros, puxei o fio e vim até o final do meu tecido, tá? De uma orelha a outra. E aí eu faço a mesma coisa que eu fiz lá no primeiro fio que eu puxei para acertar o tecido. Eu venho aqui e corto. O que eu costumo fazer, porque tipo assim, eu não faço muitos panos de prato mais, né? Já fiz muitos. Mas hoje em dia não é o meu ponto forte. Mas normalmente eu pego o meu tecido, marco aqui. Marquei 50, vou cortar, vou fazer um pano de prato hoje, vamos supor. Eu já deixo marcado 50 centímetros pro meu próximo pano de prato. Mais 50 centímetros pro meu próximo pano de prato. E eu vou marcando meu tecido todinho. Todo marcadinho já. Que aí quando eu for fazer outro, eu já tenho a marcação, tá? Isso facilita o processo, né? Isso aqui você faz quando você compra, né? Você acerta a primeira vez e depois ele já tá certo, é só você ir cortando, ok? Bom, então agora eu já tenho o meu pano cortado com 70 de orelha a orelha por 50. Já posso trabalhar no meu pano de prato, fazer o barrado que eu quiser, mas o pano já tá cortado de forma correta, que o pano não vai ficar torto. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre o teste de absorção. Você joga um pouquinho de água. Se fizer tipo uma gota em cima do pano, é porque ele não tem boa absorção, tá? E se você jogar a gota d'água e o tecido absorver, porque ele é o tecido bom secar a sua louça. Então eu vou fazer aqui, ó, peguei aqui o copo, um pouco d'água e vou jogar um pouco d'água aqui em cima do meu tecido. Reparem que ele absorveu. Tá vendo aqui a mancha? Ele absorveu toda a água muito rápido. Então esse tecido ele realmente é bom para a secagem da louça. Então, pessoal, eu resolvi vir aqui mostrar um testezinho que eu fiz. Eu peguei da onde eu tinha cortado o primeiro pano de prato e eu fiz o risco, né, na extremidade aqui, na primeira orelha, de 50 centímetros. E resolvi mostrar pra vocês por que vocês têm que puxar o fio. O tecido de sacaria, ele não é muito certo mesmo, já é do tecido mesmo. Então, se você marcar, eu pensei assim, vou marcar 50, 50, 50, né, tipo, pra vir com uma régua e fazer o corte do meu pano de prato, que é mais rápido, né? Esse negócio de puxar o fio demora muito. Então, gente, eu indico realmente, puxem o fio, tá? Porque dá diferença. Olha aqui quanto deu de diferença da onde eu marquei 50 centímetros e da onde eu marquei 50 centímetros em cima e puxei o fio. Dá uma diferença grande, tá? E aí depois meu pano de prato ia ficar tortinho, tá bom? Então não deixa de seguir essa dica, tá? De puxar o fio primeiro pra depois cortar, porque o pano de prato vai ficar mais certo. E aí, pessoal, esse aqui é um pano de chão. Eu vou fazer o teste da água, igual eu fiz na outra sacaria, para ver se ele tem uma boa absorção, tá? Eu não fiz esse teste ainda. Então, o teste, repetindo, a gente joga um pouco de água sobre o tecido. Se criar uma bola de água em cima do tecido, ele não tem boa absorção. Esse aqui, eu não sei se vocês repararam, mas criou primeiro, a água deu uma escorrida, tanto é que molhou
uma parte maior do tecido, mas ainda assim ele tem uma certa absorção. E aí, como é que a gente faz? Ele vem assim, com uma costura aqui. Então ele vem com essa costura, a gente vai desfazer a costura, né? Ela é uma costura grande, larga, então não fica difícil de desfazer. Então é isso, pessoal. Caso vocês tenham dúvidas, pode colocar aqui nos comentários do vídeo e também pode entrar em contato comigo pelo direct no meu Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Eu espero que tudo tenha feito sentido, né, para vocês, né, como tratar o tecido, como testar o tecido, como cortar, acertar. E eu espero vocês na quinta-feira com a próxima aula de confecção do pano de prato, né? Depois da gente já ter feito isso tudo com o tecido que faz o pano de prato, a gente vai estar finalizando eles, a gente vai agregar valor a um pano branco, tá? E não se esqueçam de dar o seu like aqui nesse vídeo, de deixar seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões. Eu adoro sugestão para eu poder criar sempre um conteúdo novo para vocês, tá? Não deixa de se inscrever e ativar o sininho, que é para vocês poderem receber as notificações dos meus próximos vídeos, tá? Até quinta e fiquem com Deus.